Olá a todos, professor Nelson Amado na área. Estou aqui nessa aula de nosso Folião Elite, trabalhando o tópico de análise combinatória. Nessa aula a gente vai primeiro começar a ver um pouquinho os conceitos iniciais, para vocês começarem a entender o que se aborda dentro da análise combinatória. E o objetivo aqui mesmo é dar uma base para vocês, para que quando vocês comecem a ver o tópico da análise combinatória nas aulas, fique mais simples de compreender os conceitos que estarão sendo trabalhados. Lembra que quando a gente aborda a ideia de análise combinatória, a gente trabalha o pensamento de estudar o número de possibilidades que algum evento tem de ocorrer. O que eu quero dizer com evento? Coloquei aqui uma motivação, uma pergunta para a gente poder avaliar essa ideia de possibilidades, evento. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu coloquei aqui, de quantas maneiras distintas, por exemplo, eu, Nelson, poderia me deslocar da minha residência para a unidade do Elite aqui de Madureira. Então, de quantas maneiras distintas e quais trajetos o Nelson poderia percorrer esse trajeto da sua casa ao trabalho? Nesse caso, é claro, eu poderia me deslocar talvez de carro. Se eu tivesse um carro, eu poderia vir direto da unidade, da minha casa até a unidade. Também poderia me deslocar talvez de moto, de bicicleta e assim sucessivamente. Mas nesse exemplo hipotético, eu quero avaliar apenas as maneiras distintas que eu posso me deslocar talvez usando o transporte público. E aí, é claro, aqui um exemplo um pouco mais real. Moro aqui na cidade do Rio de Janeiro e para eu poder me deslocar do bairro de Campo Grande, que é onde eu moro, até a unidade Madureira, eu preciso sair da minha residência, pegar uma linha de ônibus que vai me deixar na estação de trem e da estação de trem pegar alguma composição que vai me deixar na unidade Madureira. Talvez por minha sorte, nesse caso, a unidade Madureira ela está excelente localizada, perto da estação. Então, não precisaria pegar um outro tipo de meio de transporte que vai me deixar na unidade final. Nesse caso, eu só vou precisar avaliar como é que eu vou me deslocar até a estação de trem e da estação de trem até a unidade Madureira. Quando eu digo o número de possibilidades que algum evento tem de ocorrer, eu vou pensar de quantas formas distintas eu posso ir da minha casa até a estação de trem. E aí nesse exemplo um pouco mais real, um pouco mais prático, eu tenho algumas linhas de ônibus que vão me permitir me deslocar da minha residência até a estação de trem. Nesse caso, eu vou chamar de linha 1, a primeira linha que existe, não vou revelar o nome até para eu não acabar sendo perseguido. Vou colocar aqui linha 2, a segunda linha de ônibus que existe, que também vai me ajudar a me deslocar da minha residência até a estação de trem. Além das linhas de ônibus, eu também tenho como me locomover de van, mas essas duas eu vou chamar de linha 3. Uma terceira linha de ônibus hipotética, que vai me deixar na estação de trem, e também chamarei de linha 4. Eu tenho 4 possíveis linhas de ônibus, que eu posso escolher para poder sair da minha residência e me deslocar até a estação de trem. Quando eu chego na estação de trem, eu chego e avalio qual é o tipo de linha que eu posso pegar que vai me deixar na unidade Madureira. Nesse caso, aí eu poderia pegar uma linha de trem paradora, que a gente tem aqui, que a gente tem vários tipos de linha. No caso aqui, para que me serve é o trem parador, vou chamar de TP, tá? Para a gente poder ilustrar. E eu também poderia chegar na estação de trem e pegar o que a gente chama de trem expresso. É um pouquinho mais raro, mas ele existe, tá, gente? Trem expresso. Eu consigo também pegar a linha de trem expresso, que também vai me ajudar a me deslocar dessa estação de trem até a unidade Madureira. Olha o exemplo hipotético. O objetivo é saber de quantas maneiras distintas eu posso sair da minha casa e chegar no trabalho. Só que nesse caso, quando eu chego ali no ponto de ônibus, eu posso pegar qualquer uma das 4 linhas. E aí eu vou pegar a primeira que aparece. As 4 elas são distintas porque se eu pegar talvez a linha 1, talvez ela seja mais barata do que a linha 2. Ao mesmo tempo, talvez ela seja mais rápida do que a linha 3, perdão. Talvez ela seja até um pouco mais moderna do que a linha 4. Então, as 4 linhas que eu coloquei aqui não quer dizer que elas são iguais. Uma diferencia da outra. Então, nesse caso, eu também estou pensando a mesma coisa quando eu vou pegar o trem expresso e o trem parador. Se você pensa aqui comigo, um trem parador, talvez ele demore 15, 20 minutos a mais do que o trem expresso. Então, são opções distintas, são maneiras distintas que eu posso me locomover. E aí você pode avaliar comigo e pensar logo de cara que se eu saio de casa, cheguei no ponto de ônibus e o primeiro que chegou foi a linha 1, eu vou pegar a linha 1.
E aí, beleza, a linha 1 pegou, me levou pelo seu trajeto até chegar à estação de trem, cheguei na estação de trem, o primeiro que passou foi o trem parador, peguei o trem parador. Então, essa aqui é uma das opções que eu tenho para me deslocar da minha residência até o trabalho. Tá, mas não é a única, porque caso eu chegue na estação e o trem expresso passe primeiro, o ideal seria pegar ele. Então, vou colocar aqui, ó, eu posso ter uma outra forma que eu tenho de me deslocar ao trabalho, é pegar essa mesma linha 1, tá? Que novamente foi a primeira que passou. E aí agora pegar o tal do trem expresso. E cheguei lá, chegou o trem expresso, peguei o trem expresso. Claro, aqui eu não estou avaliando qual é a opção mais barata, mas eu estou apenas avaliando de quantas maneiras distintas eu posso me locomover. Nesse caso, eu posso pegar a própria linha 1 e fazer conexão com o trem expresso. E essa mesma linha 1 fazer a conexão com o trem parador. Mas se você avaliar a linha 2, cheguei ali no ponto de ônibus, e nesse caso foi o ônibus 2 que chegou naquele momento, ele também tem as mesmas possibilidades do que a linha 1. Eu posso pegar esse ônibus 2, que eu vou chamar de L2, chegar ali na estação de trem e pegar o trem parador para chegar na unidade de Madureira. Posso, da mesma maneira, pensando bem de forma análoga, pegar o mesmo ônibus 2, e quando eu chegar ali na estação, pegar o que a gente chama de trem expresso. Isso aí também nada me impede, concorda? Assim como eu poderia também pegar a linha 3 daquele mesmo ônibus, daqueles mesmos opções que eu tinha ali, e chegar na estação de trem e pegar o trem parador. Então veja bem que eu posso, sem problema nenhum, visualizar que para a linha 2 eu tinha duas opções. Para a linha 3, eu também posso pegar tanto o trem parador quanto o trem expresso. Então, posso pegar a linha 3 e me deslocar até a unidade no trem expresso. Quando eu chegar na linha 4, que era aquela segunda opção de van que eu comentei ali, eu tenho as mesmas duas opções do que todas as linhas anteriores. Então, veja, o que eu fiz aqui foi uma análise caso a caso de quais são os possíveis trajetos que eu posso percorrer da minha residência ao trabalho. Então, eu posso pegar a linha 4, trem parador, posso pegar também a linha 4, trem expresso. Nesse caso, se vocês visualizarem, o número de maneiras distintas que eu poderia me deslocar usando o transporte público da minha residência até o trabalho são 8 maneiras distintas. Não vou, talvez, ilustrar qual seja a mais barata, qual seja, talvez, a mais rápida, que vai depender de uma análise de cada uma delas. Mas o que eu fiz aqui foi construir, basicamente, todas as possibilidades que eu tenho para me deslocar. Eu costumo dizer muito que tem alguns exercícios, tá? Em que essa análise que a gente fez criteriosa de caso a caso me ajuda a resolver o exercício com mais rapidez e mais facilidade do que eu tentar montar uma fórmula específica para ele, do que eu tentar aplicar uma fórmula ali específica para esse exercício. Tem alguns exercícios que a gente literalmente tem que avaliar caso por caso, não tem como fugir. Mas nada me impede da gente também tentar avaliar de outras formas esse trajeto que eu fiz da minha casa até a unidade Madureira. Só estou começando a ilustrar o que a gente chama de análise combinatória. Consegui estudar todos os casos possíveis que esse evento tende a ocorrer. Então, repara bem, eu tinha como pegar a linha 1, trem expresso, linha 2, trem parador, linha 4, trem parador, linha 3, trem expresso. Tinha todas essas possibilidades, essas 8 que eu ilustrei aqui, para poder me deslocar da residência ao trabalho. O que eu fiz aqui é basicamente introduzir para vocês a ideia da análise combinatória, que é estudar o número de possibilidades que o evento tende a ocorrer. Só que esse evento aqui, eu separei ele em duas etapas sucessivas independentes, e podemos calcular o número de possibilidades que esse evento tende a ocorrer de uma forma mais rápida, sem precisar ilustrar uma por uma. E aí a gente vai definir o que a gente chama de princípio fundamental da contagem, ou famoso PFC. O princípio fundamental da contagem, talvez ele seja o princípio mais importante dentro da análise combinatória, tá? A partir dele, a gente consegue desenvolver alguns outros princípios, alguns outros teoremas ali dentro da análise combinatória, e provavelmente seja o princípio que você mais vai tentar utilizar nos seus exercícios. Vou definir ele para um evento de 2 etapas, mas geralmente a gente diz que é um evento de
N etapas, tipo, não precisa ser apenas 2 etapas igual eu coloquei aqui. Mas eu vou colocar a definição com 2 etapas, pois o meu exemplo eu tinha 2 etapas, que era escolher o ônibus e escolher o trem. Então, está escrito aqui, se o evento é dividido em 2 etapas sucessivas e independentes, e M é o número de maneiras que a primeira etapa tende a ocorrer, N é o número de possibilidades que a segunda etapa tende a ocorrer, podemos dizer que o total de possibilidades que esse evento tende a ocorrer, e aí eu vou chamar de total de pos, colocar assim, será dado pelo produto entre M e N. Então, veja bem que para eu poder calcular o número de possibilidades que eu tenho para me deslocar da minha casa até o trabalho, eu poderia ver que eu tenho 4 opções de trem, primeira etapa, perdão, esse aí era o ônibus, né? 4 opções de ônibus, primeira etapa, tenho 4 possibilidades e 2 opções de trem. Então, o evento é separado em 2 etapas sucessivas, independentes, que é pegar o ônibus e depois pegar o trem. E aí, eu poderia garantir que o número de possibilidades que eu tenho para me deslocar da residência ao trabalho seria dado por 4 vezes 2, que vai me dar os 8 mesmos casos que eu cheguei aqui. Então, para eu poder sair da minha casa ao trabalho, a primeira etapa do evento é escolher um ônibus. E aí, quantos ônibus eu tenho disponíveis? Eu tenho 4 linhas de ônibus disponíveis para me levarem da minha residência à estação de trem. Em seguida, cheguei na estação de trem, eu tenho que escolher o trem. E aí, quantas opções de linha de trem eu tenho disponível? Para eu poder me deslocar, eu tinha 2 opções de trem. Então, nesse caso, quando eu cheguei na estação de trem, eu tinha 2 possibilidades. Quando eu saí da minha casa, eu tinha 4 opções. O número de possibilidades que esse evento tem de ocorrer, escolhendo primeiro o ônibus e depois o trem, será 8, que é exatamente o mesmo valor que a gente chegou. Exemplos clássicos que envolvem o princípio fundamental da contagem são os exemplos que abordam a ideia de escolher sua roupa e escolher as cartas. Essa ideia de escolher a roupa ela é meio que já muito repetitiva. É o exemplo mais clássico que a gente adora dar dentro de sala de aula. Isso porque quando você vai escolher a sua roupa, por exemplo, para sair para o trabalho, eu, Nelson, vou me vestir para trabalhar, a primeira etapa é, sei lá, escolher a blusa. Depois eu tenho que ir lá escolher a calça, depois eu tenho que ir lá escolher o calçado. Eu não consigo sair para trabalhar descalço, sem tênis. Então, nesse caso, o princípio fundamental da contagem ele pode ser aplicado em exemplos que envolvam a ideia de roupa. Não são todos que vão ser feitos pelo princípio fundamental da contagem. Vou mostrar outros princípios que acabam surgindo aqui dentro da análise combinatória. Mas o ideal é que você perceba que quando tem eventos sucessivos, um acontece após o outro, então estou trabalhando com o princípio fundamental da contagem. É interessante que vocês comecem a perceber que o princípio fundamental da contagem está associado ao que a gente chama de regra do E. A regra do E vem lá da interseção de conjuntos. E a interseção de conjuntos é o que eles têm em comum. É basicamente os dois acontecendo ao mesmo tempo. Nesse caso, quando eu digo regra do E, eu preciso que as 2 etapas ocorram. Que eu pegue um ônibus para poder chegar na estação de trem, senão não vou chegar lá, concorda? E que depois eu pegue o trem para poder chegar ao trabalho. Olha o E aparecendo na minha própria fala. Peguei o ônibus e peguei o trem. E aí eu trabalhei com o princípio fundamental da contagem. No caso da roupa, eu escolhi a camisa que eu ia utilizar. E aí vamos supor que eu tinha hipoteticamente no meu armário 10 opções de blusa para poder sair trabalhar. E aí eu cheguei e escolhi a calça que eu iria usar para trabalhar naquele dia, calça. E aí eu olhei para o armário, tinha 4 opções de calça disponíveis. E aí, é claro, não posso apenas pegar a blusa e a calça, tem que escolher o sapato também, por exemplo, o tênis. E aí eu cheguei no armário e vi que tinha 3 pares de tênis disponíveis. E aí eu tenho um evento sucessivo, uma etapa ocorre após a outra, separado em 3 etapas. Nesse caso, 3 etapas, porque eu vou escolher a camisa, depois a calça e depois o tênis. O número de possibilidades que isso aqui tem de ocorrer será 10 vezes 4 vezes 3, que vai me dar 120 maneiras distintas. Eu tenho 120 maneiras distintas de poder escolher a calça, a blusa e o tênis para poder ir trabalhar. Esse é outro exemplo clássico envolvendo o princípio fundamental da contagem. Comentei também a ideia das cartas. Quando a gente está escolhendo cartas também abordam
o princípio fundamental da contagem. Isso porque se eu tirar um rei e uma dama, concorda que cartas têm naipes distintos? Então, eu preciso escolher duas cartas do baralho. Eu preciso escolher a primeira e a segunda. E se o rei sair primeiro e a dama sair depois, talvez, dependendo ali, o resultado do jogo mude. Você está sentado ali com seus amigos. E aí eu estou te repartindo as cartas para vocês. E aí saiu o rei para o seu amigo e para você saiu a dama. É diferente do que sair rei, dama e depois rei. Então veja bem, eu estou novamente pensando no número de possibilidades que o evento tem de ocorrer. Então o sistema de cartas que eu coloquei aqui também pode abordar a ideia do princípio fundamental da contagem. São todos os exemplos de cartas eu vou fazer pelo princípio fundamental da contagem? Não, nem todos, tá? Mas lembre-se que também pode ocorrer que você venha fazer algum exemplo envolvendo cartas que possa ser trabalhado pelo princípio fundamental da contagem. Então, por exemplo, quero pegar e retirar duas cartas de um baralho. Só retirar e distribuir uma para o garoto que tirou 10 e outra para o garoto que tirou 4. Então, vou escolher dois alunos e o aluno 1 vai receber uma das cartas daquele baralho. O baralho, por conhecimentos gerais, lembra que ele tem que ter 52 cartas. Eu sou obrigado a saber, Nelson? Você é obrigado a saber. E o aluno 2 vai receber alguma outra carta daquele mesmo baralho. Nesse caso, toma muito cuidado que você tem que perceber que das 52 cartas que você tinha, uma já foi entregue para o seu amigo. Então, o outro cara, ele só tem 51 opções de cartas disponíveis. E aí o número de possibilidades que esse evento tem de ocorrer, de eu escolher dois alunos e entregar duas cartas para eles, tá? Isso aqui é um exemplo hipotético, aqui estou apenas ilustrando. Toma aqui uma das 52 cartas, toma aqui a outra carta, para a gente poder ver mais ou menos ilustrar a ideia do princípio fundamental da contagem, seria dado por esse produto, tá? Então, nesse caso, tenta sempre associar o princípio fundamental da contagem com a regra do E. Regra do E é princípio multiplicativo, você multiplica as possibilidades. Inclusive, esse é um outro nome que a gente dá para o princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Deixe isso bem anotadinho no seu caderno, em algum momento isso será utilizado. Então, a análise combinatória, ela vai estudar o número de possibilidades que o evento tem de ocorrer. E o primeiro que a gente está estudando nessa aula é o que a gente vai chamar de princípio fundamental da contagem.